Aí, ó. Salve, salve, rapaziada, corintianos e corintianas. Chegamos aí pra esse pós-jogo de Bragantino 0 Corinthians 1. Um jogo ruim, né, pessoal? Jogo ruim aí. Mas o Corinthians conseguiu 3 pontos importantíssimos na nossa jornada aí. De primeiro conseguiu os 45 pontos. Depois que conseguiu os 45 pontos, tira aquele peso das costas, né? Abafa, né? Dá uma amenizada na pressão, principalmente a pressão política e os BO que tá acontecendo nos bastidores. Aí sim a gente começa a buscar outras coisas no campeonato, uma vaga na Libertadores e daí por diante. O título é difícil porque o título a tia Leila tá bem calçada lá, né? Então sempre tem um pênalti, sempre tem um jogador do adversário expulso, ou quando não consegue a vitória, os caras vão lá dar o terceiro tempo, né? O Palmeiras é o único time que tem o terceiro tempo no Brasil. Se tiver empatado o jogo, é 15 minutos de acréscimo até empatar, né? Então, até empatar ou virar, assim, enfim. Mas vamos falar do Corinthians. Deixa o Atomo Green pra lá, né? Vamos falar de Corinthians aqui, ó. Esse pós-jogo. Então, vamos lá. Então, um jogo que ele entra ali de novo com o Pedro Raul. O Fernando Diniz escala o Pedro Raul ali como a referência de ataque. Continua... Pessoal, independente do gol, pra mim, continuo sendo contra, tá? A escalação dele. Mas, né? A gente também não vai omitir a situação, né? Que hoje ele foi importante para essa vitória, né? E outra ausência foi a do André, né? O André sentiu alguma coisa muscular ali, ele colocou o Alan. Só que o Alan, ele jogou muito bem, tá? Só que é uma característica diferente. Jogou mais atrás ali, junto ao Ranieri, né? Hoje o Corinthians jogou como mais um homem de marcação ali. Marcação entre aspas, né? Não acho o Alan tanto de marcação, embora nos últimos jogos ele tenha buscado fazer mais desarme, né? Então, junto com o Ranieri, ele buscou ser mais esse volante de marcação, diferente do André, que sai mais pro jogo, né? Então, gostei da escalação e gostei do jogo dele, do Alan ali, depois a gente já vai falar. Então, essas duas peças, né, que surpreenderam mais, assim, na escalação, o Alan e o Pedro Raul, ele apostando no Pedro Raul, né, dando sequência. Então, é isso aí, pessoal. Vamos começar a falar dessa partida, né? E antes de a gente começar essa partida, deixa o seu like, se inscreva no canal, né? Vamos junto aí nesse início do canal aí, tá? E para que a gente possa crescer essa comunidade, tá bom? Então, pessoal, é importante a gente pensar que, né, ali o primeiro tempo, o jogo no geral foram pouquíssimas chances, né? Então, 4 minutos, né, uma bela chance do Gabriel Paulista, ele sobe de escanteio, né? E aí a gente quase consegue ali chegar próximo de fazer o primeiro gol ali, logo aos 4 minutos, né? Então, depois vai ter uma jogada só nos 28, né? Nos 28 minutos ali, com uma boa jogada do Corinthians, triangulização, uma enfiada de bola, o Pedro Raul ajeita de cabeça e o Garro acaba finalizando. E, pessoal, olha que engraçado, né? Pra você ver, por isso que eu não me iludo, por isso que eu não... Isso aí, pessoal, vamos lá. Isso aí, pra mim, é uma vergonha alheia, tá? Você vê que os 31 minutos do primeiro tempo, o Corinthians ali sem criar muito e tal, tem um lance do Pedro Raul fora da área, né? Não conseguindo dominar, um pouco pecando ali na questão do fundamento. Ele consegue pecar mais no fundamento que o Yuri Alberto, né? Porque o Yuri Alberto, você vê que ele sabe jogar, mas ele peca um pouco no fundamento, porque às vezes é questão emocional, psicológica dele, né? Agora o Pedro Raul, a gente já vê que já é um pouco de limitação mesmo, né? Pessoal, com todo respeito aí, né, ao ser humano Pedro Raul, que Deus abençoe, tá? Que Deus abençoe, né, que possa cuidar da vida dele. Nós estamos falando aqui do jogador, não do pessoal, né? Que todos são seres humanos, pessoal. Nós não podemos também... Sei que tem torcedor que pega pesado, né? Xinga, né? Com coisas pesadas aí o jogador, eu não curto isso, mas eu não tô aqui pra mentir também, tá? Mas vamos lá, sem hipocrisia, né, pessoal? Limitado, né, tecnicamente ali. E aí, ó, vamos lá, 31 minutos, o próprio narrador fala assim: esse Pedro Raul é desengonçado, hein? Cara, não é uma vergonha alheia você vê um narrador da Sport TV, né, que Sport TV lá da Globo, né, você vê o narrador fraco também, né, chegar ao ponto do narrador, tipo, o jogo já tá ruim, não tem o que falar, o cara chegar e falar que o jogador do Corinthians de referência, vestindo a camisa do Corinthians, é desengonçado, e a gente tem que concordar com o cara, né?
Então, fica essa observação aí, bizarro, né, pessoal? Ó, 38, bela jogada do Bragantino. E o Hugo faz uma boa defesa, uma importante defesa do Hugo. Depois começa o segundo tempo, o jogo travado também, sem criar muito, né? Jogo limitado ali nas questões de criação de oportunidade. Aí o Garro, né, a gente ganhou um grande presente, que eu acho que esse aí foi o gol da partida, que isso aí mexeu até no emocional do jogador do Bragantino. Os caras entregou um gol de bandeja pro Garro, né? Então, você vê que o Corinthians não tem nada a ver com isso, a gente não tem nada a ver com isso. Fomos lá, fizemos um gol, e o Garro comemorou ali em homenagem ao Dr. Sócrates, né, jogando ali com essa camisa 8, né, essa camisa histórica 8 ali. Mas Rodrigo Garro precisa de muito mais ainda, tá? A gente tá vendo aí na ausência de referências do time, Yuri Alberto, Memphis Depay, o Garro, a gente vê que o Garro tá bem abaixo nas últimas partidas ali, tá? Embora, pessoal, o Garro também precisa ter quando você tem uma referência mais com mais qualidade, facilita o jogo do Garro também, né? Então vamos ser sinceros também. Mas o Garro não tem nada a ver com isso, foi lá, aproveitou, fez o gol, e esse gol era tudo que o jogo precisava para ficar 1-0, porque tava tão ruim o jogo, foi, cara, não vai sair mais nada nesse jogo, né? Então ali o Corinthians continua, né, aquele jogo morno, Bragantino tentando chegar, não conseguia achar espaço, Corinthians muito menos, e ali aos 35 minutos um lance importante, tem uma bola alçada na área ali, o jogador do Bragantino consegue dar meio que um meio chapéu ali no Linger, mas ele já se recupera e atrapalha a finalização, porque o cara tava de frente pro gol, junto ao Alan, o Alan também consegue fazer o corte, os dois evitaram o gol aí do Bragantino ali, né? Então, aos 35 minutos, né? Mau jogo das duas equipes, e os 41, aos 41 minutos, Pedro Raul engana novamente, né? Eu vou usar esse termo aqui porque, assim, uma bola aérea, beleza, ele ganhou ali, é a estatura dele, a única coisa que realmente... Acho que, assim, que dá pra falar que se ele tiver uma boa condição, ele consegue cabecear, mas ele não disputa. Pode reparar o jogo inteiro. Eu falei, cara, tira e queda. Eu já tinha falado nos últimos... Pessoal, repara, bola aérea, em disputa, ele sobe no Miguel, ele sobe pra perder, né? Então ali, a não ser que esteja muito próximo da pequena área, ele se esforça um pouquinho mais e tenta a finalização. Aí você vê que ele ali se esforçou um pouquinho mais, ganhou do zagueiro do Bragantino ali, fez o gol, cabeceou bem, não vamos mentir aqui. Mas, pessoal, pra mim não é jogador pro Corinthians, tá? Então ali, igual você vê quando você vê ali o Corinthians quando caiu em 2007, não sei se a galera que tá chegando nova aí, né, a galera mais nova não vai lembrar, mas os mais antigos vão lembrar. O Corinthians, quando ele caiu pra segunda divisão em 2007, tinha jogador ali, por exemplo, Clodoaldo, que era um zagueiro que ninguém sabe, olha a várzea que era. Por um engano, os caras não olharam que contrataram um zagueiro, contrataram ele para ser centroavante, mas na verdade o cara era zagueiro, só pra você ter uma ideia. Nesse tempo o scout não era tão assíduo, não tinha esse negócio de scout, né? Então, o diretor de futebol analisava o jogador, olheiro, analisava e contratava. Então, você vê a várzea que era, e o cara foi a referência no jogo contra o Grêmio, que foi o último jogo, o cara jogando de centroavante. O único bom no time era o Vampeta, ao meu ver. O Vampeta, o Betão mais ou menos, o Betão era limitado também, mas assim, o Vampeta que já estava fora de forma em final de carreira. Você vê a situação que a gente estava dramática, né? E você vê o Corinthians, por pouco ainda ele não escapa do rebaixamento, né? Se eu não me engano, aquele empate com o Grêmio, acho que eu não sei se era o Goiás ou outro time lá que acabou pontuando, e o Corinthians acabou também sendo rebaixado, mas vamos supor que o Corinthians ganhasse do Grêmio, ele não seria rebaixado, né? E você imaginou se o Corinthians não cai para a segunda divisão com aquele jogador, né? Então, iam falar, nossa, ia passar batido, mas era visível que tinha vários jogadores ali que não era jogador para jogar com a camisa do Corinthians, né? Aí foram falar caiu mais na hype, por quê? Porque o time caiu para a segunda divisão. Mas se não caísse, né, ia passar batido esse monte de jogadores aí que não tinha qualidade para vestir a camisa do Corinthians. A mesma coisa o Pedro Raul. Se ele continuar fazendo um golzinho aqui, enganando ali, né? Poucos vão notar, né, os resultadistas, e o Corinthians ganhando, os resultadistas ou aqueles que não analisam o jogador ali a fundo, vão ver que, lá ele, né, mas vão ver que o Pedro Raul vão passar despercebido que ele não é um jogador para vestir a camisa do Corinthians. Então, eu permaneço com essa opinião, tá? Ele tem as limitações dele e não é jogador pro Corinthians. Eu acho que se a gente tivesse uma organização melhor, uma gestão melhor, uma boa condição financeira, a gente tinha que buscar outros centroavantes no mercado, tá? E se desfazer desse jogador, né? Falo aqui do jogador, não da pessoa, Pedro Raul, tá, pessoal? Então, fim de jogo ali, vamos dar as notas para analisar aí, ó. Para deixar
mais afim aí a análise dessa partida. Então, olha lá, ó, Hugo Souza. O Souza teve uma chance importante ali do Bragantino, foi onde ele foi exigido, ele fez a defesa, nota 7, tá? Mateuzinho muito bem na partida, gostei. Sempre presente ali nas bolas ofensivas, sempre tentando, buscando, bom também na defesa. Mateuzinho nota 8, tá? Gabriel Paulista, né, participou também, chegou, foi bem na marcação, né? Nota 7 pro Gabriel Paulista. Gustavo Henrique regular também, não comprometeu, segura ali na defesa, nota 6. Matheus Bidu foi mais apagado nessa partida, né? Mas não comprometeu também, nota 4. Alan muito bem defensivamente, ajudando ali no primeiro passe ali, na transição, né? Na saída de bola. Então, nota 7 aí pro Alan. Ranielli, né? Muito bem também, nota 6,5 pro Ranielli, né? Bem ali na marcação, mantendo a regularidade. Caio César, faltou um pouco a finalização pro Caio César, né? Pessoal, vou repetir a nota do Matheus Bidu, nota 4, não sei se eu cheguei a dar nota pro Matheus Bidu. Caio César, voltando pro Caio César, foi mais apagado, faltou um pouco a finalização, faltou a jogada individual, ganhar jogadas ali, mas, né, foi dentro da média dele, nota 5, né? Rodrigo Garro pelo gol, nota 5 também para ele, tá? Mas tá abaixo ainda do que ele pode produzir. O jogo, mais uma vez, o Corinthians não conseguindo criar, e ele é o meio de criação, ele é o responsável, né? E você vê que o Corinthians pouco criou nessa partida. Ah, mas fez o gol. Não. Os caras deram um gol pra ele. Vamos ser sinceros, né, pessoal? Pedro, já é o terceiro jogo, ou o segundo... Terceiro jogo, na verdade, que eu vejo o Breno Bidon meio apagado, tá? Então, Breno Bidon, pouco vi ele participar das articulações ali, das interações de meio campo. E às vezes ele é um dos responsáveis também pela falta de criação do Corinthians. Então, nota 1, o Pedro Bidon, não. Breno Bidon, tá? E aí, por último, o Pedro Raul, pelo gol que ele fez, nota 1 por ele aí, tá? Foi a única coisa que ele fez na partida, tá? Pessoal que tá chegando aí tá achando que a gente tá sendo pesado, a régua aqui a gente analisa jogador de futebol, pessoal. Então, nós somos o Corinthians, nós somos um time de segunda divisão, pra gente se contentar com um pouco. Então, nota 1 pro Pedro Raul, tá? E é isso aí, ó. Aí vem as substituições, ó. Então, teve só 2 substituições, o Carrilho entrou no lugar do Ranielli, pouco participou, mas ajudou mais ali na marcação, nota 2 ali, né? E o Linger também entrou, mas ajudou mais na marcação do que participou de alguma jogada ofensiva, nota 2 também. Então, pessoal, é isso aí, ó, esse pós-jogo aí finalizando. Então, mais uma vez, peço pra vocês deixarem o like, se inscrevam no canal, e aí vamos ver o que vai dar. A gente tá numa crescente na temporada, vamos viajar pra Argentina, onde é o nosso grande objetivo, ó. Essa vitória, ó, pessoal, foca aqui, ó. Se liga aqui, ó. Essa vitória já é o caminho para a gente fazer uma pontuação legal do brasileiro. Estamos no caminho de fazer antecipadamente os 45 pontos para a gente focar na Libertadores. A chance do Corinthians brigar e conquistar título, que o Corinthians vive de títulos, né? Tem aquela frase que não vivemos de títulos, vivemos de Corinthians, né? Isso pode ser até verdade, mas todo time grande vive de títulos. Não tem isso aí pode ser um papo do torcedor, mas como instituição, o Corinthians vive de títulos, tá? Lógico que o Corinthians não ganhando títulos nunca vai deixar de ser o Corinthians, né? E nem de ter sua torcida. Mas time gigante como é o Corinthians precisa de título, vive de títulos também, tá? Então vamos lá, ó. A questão da Libertadores, essa pontuação que a gente vai chegando, vai dando uma tranquilidade, vai dando um alívio para os jogadores agora para poder focar na Libertadores. Pessoal, como eu falo, na Libertadores, infelizmente agora contra o Rosário Central no primeiro jogo, nós não vamos ter o Yuri Alberto. Já é uma baixa muito grande. E provavelmente também não vamos ter o Memphis Depay, que já virou, não é nem novela, é seriado, né? Seriado do Netflix aí, a renovação do Memphis Depay. Não tem mais opinião sobre isso, não sei o que vai dar. Tem questões políticas envolvidas para travar o negócio. O GE tá falando que tá para fechar, mas nunca fala que fechou, né? E aí, enquanto isso, ele vai, né? A gente não sabe como que ele tá em forma, se ele não tá... Quando que ele vai ficar em condição de jogo? Então não vai ter o Pedro Raul nesse primeiro jogo contra o Rosário. Esse é o nosso grande problema. Que, como eu falei nos últimos vídeos, a chance do Corinthians brigar nessa Libertadores é tendo os 11 titulares ali sempre disponíveis. Que aí o Corinthians bate de igual para qualquer um. Podem falar o que quiser, pessoal. Não esqueça que no começo do ano a gente ganhou. Na verdade, a gente amassou. Não pelo resultado, né? Porque poderia ter sido 3-1 contra o Flamengo ali, mas também invalidaram um gol que diz que o VAR a luz apagou. Até que eu vi uma merda dessa, falar que a luz do estádio acabou e não tinha VAR no gol do Memphis Depay contra o Flamengo. É coisas que é só no Brasil para acontecer, é a mesma coisa de
chamar o cara em rede nacional, chamar todo mundo de trouxa, né? Todos os corintianos de trouxa, né? Tem que ver uma situação dessa. Então não esqueça que esse time bateu no Flamengo, que era o campeão da Libertadores, o atual campeão da Libertadores, né? Bateu em janeiro. Então é um time que tem que ser respeitado, mas precisa estar todos ali à disposição. Então, vamos torcer pro Yuri voltar o mais rápido possível, o Memphis Depay o mais rápido possível. E, infelizmente, vamos jogar desfalcado contra o Rosário. O Rosário que tá bem, hein? O Rosário já se recuperou, bateu no River esse tempo, poucos dias atrás aí, ó. E vai ser um jogo duro, duríssimo. Mas nós vamos decidir em casa. Então, nós temos que tirar um aprendizado contra o Inter. Cara, nada de deixar o resultado, de entregar a eliminação já no primeiro jogo. Cara, vende caro, meu. Se for pra perder, tem que fazer os caras suar sangue. É no máximo um golzinho ali pra gente buscar decidir em casa, tá? E nós nunca vamos entrar pra perder. Eu tô falando assim na situação, cara, estamos perdendo o jogo aqui, vamos vender, cara, vamos buscar um empate até qualquer momento, cara. Um empate é uma vitória. Contra o Rosário Central ali, já é um ótimo resultado, um empate, né? Vamos buscar a vitória, o empate é um ótimo resultado, uma derrota no máximo por um gol. A gente tem que pensar assim, entendeu? Mentalidade vencedora, lógico, sempre pela vitória, né? Mas se acontecer um imprevisto de tomar gol, essas coisas aí, a gente tem que não vender, ter aquele apagão de 10 minutos, acabar tomando 2 gols, igual foi contra o Internacional, tava bem na partida, tomou 2 gols ali, um em cima do outro, e aí custou a eliminação, tá? Então vamos ver o que vai dar nessa Libertadores. O Corinthians aí, cara, nos bastidores aí, já vocês vão ver os candidatos saindo aí. Enquanto isso, pessoal, ó, sobre intervenção judicial, tem muitos, os caras que estão cuidando disso daí, muitos já estão um pouco meio desanimados, achando que a intervenção judicial pode ser travada, né? Eu acho que não vai ser travada, mas eu acho assim, tem muita gente poderosa segurando essa intervenção judicial. Poderosa que eu digo assim, de influência jurídica, sabe? Dizem que supostamente tem desembargadores, né? Sei lá, procuradores, é que eu não manjo muito de jurídico, mas assim, tem pessoas da alta escala jurídica que são influenciáveis dentro do Corinthians, ali, dentro dos conselheiros, que estão supostamente, né, teria essas pessoas que estariam segurando para sair essa intervenção judicial. Tanto é que por isso que você vê, né, se você vê o blog do Paulinho, tanto de maracutaia que tem de acusações, né, de supostamente, né, situações de favorecimento, situações irregulares, o tanto de denúncias que tem supostamente de situações irregulares. E os caras continuam fazendo as mesmas coisas, mesmo com o risco de uma intervenção judicial. Cara, o que leva a crer? Na cabeça deles, nós estamos calçados, não vai acontecer nada, vamos continuar como nós estamos fazendo nossas coisas aqui. Dá essa impressão, né? Vamos ver o que vai dar, pessoal. A gente tem que torcer para acontecer essa intervenção, porque é a única maneira de a gente se livrar dessas pessoas que fazem mal ao Corinthians, tá? Então é isso aí. Deixa aí esse pós-jogo, até o próximo vídeo. Vai Corinthians, tudo nosso e nada deles. E até a próxima, pessoal. Valeu aí.